Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã estamos aqui com todos vocês no desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje nós vamos ler mais 3 capítulos de Jó, o 28, o 29 e o 30. Fique conosco, não desista, continue perseverando, porque com certeza você vai receber o entendimento, a sabedoria que vem de Deus. Vamos orar. Ó nosso Deus e amado Pai, meu Deus, eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por mais uma segunda-feira estar aqui, nesse devocional, nesse momento com o Senhor. Oh, meu Pai, que privilégio, te louvo, te agradeço e desde já coloco tudo nas tuas mãos, todas essas pessoas que estão firmes e fortes, perseverando com a gente. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, aqui no capítulo 28, o que nós temos aqui é um poema sobre a soberania de Deus. A soberania é um dos atributos de Deus, né? E se eu quero entender um pouco mais do Senhor, eu preciso crer que se Deus é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso. Então essa soberania de Deus significa que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele é Deus, né? E isso nos ajuda tanto na nossa fé, como também o entendimento acerca das coisas de Deus. Então esse poema aqui vai refletir, ele vai refletir a dificuldade de encontrar a sabedoria verdadeira. Então Jó estava falando aqui da dificuldade de encontrar a verdadeira sabedoria. Glória a Deus. Não se compara, a sabedoria de Deus não se compara com nada. Então aqui ele está buscando, ele dá um exemplo que a sabedoria é como a mineração, né? Que homens, eles cavam profundamente em busca do ouro. Assim é a sabedoria verdadeira, que não pode ser comprada com riquezas, ou encontradas na terra ou no mar, mas ela pertence a Deus. E que todos nós venhamos ter essa sabedoria divina, a dádiva de Deus. Se você quer, só pedir, pede que Ele vai te dar. Então, aqui nesse livro de Jó está falando acerca disso, né? No capítulo 28, o livro mais antigo da Bíblia. Então, a sabedoria pertence somente a Deus. Salomão falou isso. Tiago também, ele falou acerca disso, que a Deus é a sabedoria, né? Então, vamos pedir a sabedoria. Então, aqui no versículo 28, olha o que diz, capítulo 28, versículo 28 diz assim: Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Então não é medo, é ter o temor. Quando eu evito o mal, eu recebo a sabedoria. Como está escrito aqui, ó. O temor do Senhor está a sabedoria. É no temor, é quando eu temo a Deus, é quando eu fujo do pecado. Se você tivesse essa sabedoria alguns anos atrás, você não ia cometer as atitudes que você cometeu ou fazer o que você fez. Então, é com temor, é com sabedoria, é com temor que nós conseguimos a sabedoria de Deus. Então, peça, né? Não está no acréscimo do conhecimento humano, ou no acúmulo do conhecimento humano, mas em buscar a Deus, é uma reverência, né? A submissão a Deus. Quando a gente tem temor, quando a gente se desvia do pecado, então é sabedoria. O homem sábio, ó, ele tem um temor, ele se desvia das coisas erradas, se desvia do pecado.
e que venhamos ter essa sabedoria, que o nosso Deus venha nos guardar e que também venhamos ter o temor a Deus e que também venhamos nos desviar de todos os males, de todo o pecado, que venhamos ter essa sabedoria. No capítulo 29, aqui do capítulo 29 de Jó, então ele está falando aqui algo muito forte. Olha o que diz aqui no versículo 2. Diz assim no versículo 2: como tenho saudade dos meses que me passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, como a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Então Jó, diz a Bíblia que nós temos que recordar, trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança, recordar aquilo que nos traz esperança. Então ele falou, poxa, como que era bom, eu era o homem mais rico, comia bem, tinha saúde, os meus filhos. Poxa, ele recordava, ele não era refém disso, mas ele recordava disso. Então tem que recordar daquilo, das coisas que me traz esperança. Então ele tinha essa esperança. Amém, não amém? Não fique refém do passado, mas você tem que recordar e lembrar aquilo que te traz esperança. Uma coisa é você ser refém e outra coisa é você recordar daquilo que te traz esperança. Ele fala, poxa vida, os meus filhos, a prosperidade, quando eu tinha saúde, quando a lâmpada de Deus brilhava sobre a minha vida. Então aqui é algo glorioso, né? Então ele sacrificava pelos seus filhos. Então ele estava com saudade. Quando ele olha os momentos, o momento difícil que ele está vivendo, ele tem saudade, porque a memória dele é de bênçãos. Então ele estava trazendo à memória aquilo que estava trazendo esperança para ele, da prosperidade. E isso é algo glorioso, né? Isso nos ajuda muito. Recordar a fidelidade de Deus. Sempre recorda, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Deus vai nos honrar, pode ter certeza disso. Talvez a sua situação hoje está difícil como a de Jó, mas recorda coisas boas, porque Deus, ele vai te abençoar com muito mais. Como abençoou Jó, nós vamos chegar lá. Diz a Bíblia que Deus deu em dobro tudo para ele e vai nos dar também. Você crê nisso? Amém, não amém? Você crê nisso? Então Deus, ele vai te abençoar. Aqui no capítulo 30, fala da situação dele, da degradação, da vida, do sofrimento físico, emocional. Então aqui no capítulo 30, no versículo 20, olha só o que Jó está... Aqui já são momentos difíceis que Jó está passando. E diz assim, ó: clamo a ti, ó Deus, mas tu não me responde. Então tem momentos, parece que Deus não está respondendo. Jó, ele falou, estou clamando, o Senhor não me responde. Parece que o céu é de ferro. E diz assim, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Olha só, ó Deus, fica em pé, olha apenas para mim. Então, Jó estava vivendo um conflito, parecia que Deus não estava ouvindo a sua oração. Então, parecia que ele estava sendo ridicularizado pelos amigos, pelas pessoas, pelos parentes. Os jovens riam dele, as pessoas zombavam dele, os familiares tinham vergonha dele. Então, aqui ele estava expressando todo o seu sofrimento, a sua agonia. Ó Deus, me atende. Aqui é a realidade do sofrimento, o momento que ele estava passando. Então, acredite, não faça desse momento a história da sua vida. Tudo é um momento. Esse momento, ele vai passar. Esse momento, então o mal ele quer colocar em dúvida as suas escolhas. Será que eu fiz certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que o meu Deus, esse Deus é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro? Então o mal, ele quer colocar dúvidas. Então o momento que você está passando, parece que a sua oração não está sendo ouvida. Parece que você está sendo ignorado por Deus. Jó estava passando esse momento. Jó estava passando essa luta. Mas eu te digo, Deus não te abandonou.
Deus não perdeu o controle da sua vida, da sua história. Deus está com você. Ele não perdeu o controle, não. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele te ama. Ele está de braços abertos. Então, não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Não coloque um final aonde Deus não colocou. A última palavra é de Deus. Não coloque um final por causa de um momento. De um momento. Então, olhe para Deus. Deus nunca vai te abandonar. Ele é contigo. E Ele vai te honrar. E você pode ter certeza disso. Tá bom? Persevere até o fim. Nós terminamos aqui mais 3 capítulos. Mais 3 capítulos abençoados. E daqui a pouco já vamos terminar o livro de Jó, hein? Daqui a pouco vem aí Provérbios. E é um livro mais abençoado do que o outro. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu quero te desejar uma segunda-feira de boas notícias, de vitórias. Uma semana muito abençoada. Lembrando a todos que terça-feira, amanhã, às 19h30, disseram que o frio vai chegar aqui em São Paulo. Mas não é só o frio, não. Pode ter certeza disso. As bênçãos de Deus vai chegar sobre a sua vida. Nós estamos realizando a campanha das campanhas. Quando Ezequias ele foi afrontado, ele foi para a igreja e apresentou todas aquelas afrontas para Deus. E Deus abençoou. Qual é a sua afronta? O que você tem vivido? Qual é a humilhação que você tem passado? Essa afronta, essa humilhação, ela vai cair por terra. Porque a partir do momento que você dá um passo, Deus ele dá 2, 3, 4 na sua direção. A partir do momento que você busca, pode ter certeza que Ele vai deixar você encontrá-lo. Ele falou, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. É algo glorioso. Eu te aguardo aqui nessa terça-feira, às 19h30, aqui na Avenida Guapira, no Tucuruvi, 815, na Igreja Nação dos Vencedores. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Um grande abraço e, se assim o nosso Deus permitir, amanhã nós vamos estar nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um beijo no seu coração. Até mais.